Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és alguns dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Celebramos hoje o 12º domingo do tempo comum e a liturgia nos propõe as leituras do livro de Zacarias, também da carta de São Paulo aos Gálatas e o Evangelho de São Lucas, capítulo 9. São Lucas, neste momento do Evangelho, assim também como São Marcos, reserva um momento muito especial na missão de Jesus, porque aqui tem-se o primeiro conhecimento de quem é Jesus. Podemos dizer que a identidade de Jesus Cristo está aqui sendo parcialmente revelada. Depois que Jesus realizou a sua primeira atividade, e as suas primeiras atividades eram curar, libertar, restaurar as pessoas, expulsar os demônios e também ressuscitar as pessoas, que Jesus, antes desses textos, havia também realizado uma ressurreição. Depois que Jesus realizou todas essas atividades, ele se encontra com os discípulos num momento muito especial e muito particular. Particular e especial, porque Lucas decide relatar o texto desta forma. Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Há uma outra tradução de uma das Bíblias que eu estava lendo ontem que diz que os discípulos estavam ao redor dele. Então é um momento de profunda comunhão entre os discípulos e Jesus. Jesus está em oração e os discípulos ao redor dele. É uma característica de Jesus no Evangelho de Lucas a oração. Não que ele não reze nos outros evangelhos, mas o evangelista Lucas decidiu retratar com mais ênfase este aspecto de Jesus. E ele, nesse contexto de oração,
nesse contexto de oração, está perguntando para os discípulos: quem dizem o povo que eu sou? Veja que no Evangelho de Lucas tem uma coisa bem interessante. Os discípulos estão onde a multidão está. A multidão sempre aparece no Evangelho de Lucas, e quando a multidão aparece, os discípulos também aparecem, estão lá. E a multidão geralmente aparece quando Jesus está realizando as suas atividades públicas, e geralmente essas atividades públicas está enfocada em algum milagre, ou está curando, ou está libertando, ou está multiplicando pães. A multidão aparece no momento de alguma ação prodigiosa de Jesus. Da mesma forma, nestas horas, os discípulos também estão. Os discípulos também estão vendo Jesus curar, também estão vendo Jesus realizar os seus milagres, também estão vendo Jesus multiplicar os pães. Só que tem uma diferença. Em muitos momentos em que os discípulos estão em alguns lugares, a multidão não está. Onde está a multidão, estão os discípulos. Mas em muitos momentos, onde estão os discípulos, não está a multidão. Em alguns momentos no Evangelho, nós encontramos Jesus, multidão e discípulos. E em alguns outros momentos do Evangelho de Lucas, nós encontramos apenas Jesus e os discípulos. E aqui está um desses momentos em que a multidão não está presente. Porque, como eu já disse a vocês, a multidão aparece nas atividades públicas de Jesus. E os discípulos aparecem em alguns momentos particulares e especiais na vida de Jesus. Um outro momento especial da vida de Jesus que nós podemos entender aqui no Evangelho de Lucas é o momento em que Jesus chama os discípulos. Mais uma vez, Jesus está retirado da multidão, retirado da multidão, está no alto da montanha em oração. Lá na montanha, ele chama os seus discípulos para estar com ele lá na montanha, e lá na montanha ele escolhe 12. Um outro texto que é significativo para nós entendermos isso daqui também, é quando Jesus chama Pedro e os demais discípulos, 3 outros discípulos, os companheiros de Pedro. Quando Jesus chamou os discípulos, esses 4 discípulos, eles estavam às margens do mar da Galileia. Jesus entrou na barca de Pedro, e ao entrar na barca de Pedro, estava próximo à margem. Jesus disse para Pedro: Pedro, avança para as águas mais profundas. Onde estava a multidão? Às margens. E o que é que Jesus pediu para Pedro? Avance para as águas mais profundas. De uma certa forma, Pedro precisava afastar-se da... Quem é que estava à margem? A multidão. Vejam só que Jesus chamava sempre os discípulos para mais próximo de ti, mais próximo de si. Chamavam os discípulos para estar mais junto dele, e é por isso que eu digo que em alguns momentos, onde estava a multidão, não estavam os discípulos. Onde estava a multidão, estava os... Mas onde a multidão, muitas vezes, onde os discípulos estavam, a multidão não.
porque Jesus muitas vezes chamava as multidões para a sua intimidade. E ao chamar a multidão, ao chamar os discípulos para a sua intimidade, a cada momento que os discípulos iam crescendo na intimidade com Jesus, eles poderiam conhecer Jesus melhor. Quando Jesus diz para os discípulos: quem diz o povo quem eu sou? O que eles estão dizendo de mim? Os discípulos, a multidão começou a falar um monte de coisa. É João Batista, é Elias, é qualquer um dos antigos profetas que ressuscitou. Só aqueles que estavam na intimidade com Jesus foram capazes de dar uma resposta acertada, mas ainda não completa. É por isso que logo depois dessa resposta, Jesus logo já disse: bem, vocês estão certos, não disse com estas palavras, vocês estão certos, sim, eu sou o Cristo de Deus, eu sou o Messias, mas o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos das autoridades, dos sumos sacerdotes, vai ser rejeitado por eles, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Os discípulos iniciam agora um caminho de profundidade no conhecimento da identidade mais completa de Jesus. E conhecer Jesus Cristo na sua profundidade é caminhar no caminho da cruz. É por isso que Jesus disse: se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Quando nós entramos nesse caminho de cruz, quando nós percorremos esse caminho com Jesus, nós o conhecemos em profundidade. Nós descobrimos quem Jesus é e ao mesmo tempo também descobrimos quem nós somos. Porque Paulo vai dizer para nós que através do nosso batismo nós somos sepultados com Cristo. Uma vez que nós somos sepultados com Cristo, nós também nós ressuscitamos com Ele. E batizados com Cristo, como disse a segunda leitura, batizados com Cristo, nós somos revestidos de Cristo, nós descobrimos verdadeiramente a nossa identidade de cristão e descobrimos também o quê? Descobrimos que nós somos filhos de Deus. É por isso, e aqui já encaminho para o final, é por isso que nós precisamos tomar muito cuidado para não seguir Jesus somente na hora dos milagres, porque aí a gente segue Jesus só na hora dos milagres e fica conhecendo Jesus parcialmente, e na hora que acontecem situações de dificuldades em nossas vidas, o que nós fazemos? Abandonamos Jesus. Mas Jesus já disse para nós, é preciso caminhar com Ele também através da cruz, e a cruz do dia a dia, a cruz que você está vivendo com ela no seu dia a dia. Ao mesmo tempo também nós precisamos entender o quê? Abraçar o mistério da cruz não é só abraçar sofrimento, é abraçar o mistério da salvação, porque a cruz é para nós o mistério da salvação de Jesus Cristo. Foi através dela que Jesus Cristo salva a humanidade. Por isso que não é simplesmente dizer, eu estou assumindo a minha cruz no sentido de sofrimento. Não. Ali você está fazendo um caminho de salvação, de assemelhar-se a Jesus Cristo. É por isso que Jesus diz, é um caminho de quem, de uma certa forma, parece que está perdendo a vida, mas no fundo está o quê? Ganhando. Está ganhando porque está caminhando no mistério da salvação, abraçando o mistério da salvação de Jesus Cristo, e quem abraça a cruz também experimenta a glória.
Que o Senhor nos dê a graça de, nessa liturgia, termos a coragem de vivermos a profundidade do mistério do nosso dia a dia, da cruz de cada dia, porque vivendo a cruz de cada dia, nós experimentamos também o dom da glória e da ressurreição. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.